Olá, tudo bem? Eu sou Bia Silva e estou aqui para compartilhar com você o nosso 13º dia de desafio de amar. Olha, se for possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Romanos 12:18. No nosso 13º dia, nós vamos falar que o amor é justo. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3:25. Jesus disse isso. Quando Jesus disse isso, foi por quê? Porque alegaram que ele estava expulsando o demônio no nome do demônio, por Beelzebul. E ele falou, nossa, se Satanás expulsa Satanás, como é que fica? Eu quero compartilhar com você que hoje é o 13º dia de jejum e oração. Eu quero pedir para você que esteja orando por mim, pela minha família, que vocês estejam intercedendo. Na hora que você for fazer a sua oração aí, pela sua família, faça pela minha também. Nos cubra de oração, porque eu me coloquei na brecha pela minha família, mas pela sua também. Então, tem várias famílias que vão ser alcançadas por esse vídeo. E aí, o que acontece? Você acha mesmo que o inimigo está feliz? Não. Ele não está feliz. Então, o que ele faz? Ele começa a atacar a minha casa, a minha família, para que eu desista. Mas eu não vou desistir. Eu vou até o fim, ainda que terá dias que eu chegue aqui e eu vá derramar lágrimas diante de vocês. Mas eu não vou desistir. Não fui eu que levantei-me. Foi o Senhor que me levantou. Portanto, se o Senhor me levantou, Ele não vai me deixar cair. Agora, se fosse eu, pessoa humana, eu poderia até desistir. Mas como é um propósito com Deus, é um propósito com o projeto de Deus, que é a família, eu não vou desistir, até porque eu tenho família. E o inimigo não gosta de família. Tá? Ele gosta sim, ele gosta de chegar lá e destruir. Então eu vou dizer para você, a casa, quando ela começa a se dividir, o marido, a esposa, quando duas pessoas, elas estão um indo, o outro voltando, é quase que impossível de dar certo. A casa vai cair. Agora, tem duas pistas, certo? Uma que vai e outra que vem. Vocês estão caminhando até numa certa distancinha, mas na mesma direção. Não precisa estar na mesma linha, um atrás do outro. Pode ser que um esteja aqui, o outro aqui, mas estão na mesma direção. O propósito é o mesmo, ok? Veja, qual que é o propósito? Se há uma divisão entre o esposo e a esposa, o reino não subsiste, a casa não subsiste, a casa não resiste, a casa desaba. Duas pessoas podem ter dois pensamentos, como nós temos, cada um tem o seu, mas a direção tem que ser a mesma. Os dois estão de olhos abertos, um fica para um canto, outro fica para o outro, isso está errado. A casa está começando a dividir. E se a casa começar a dividir, a casa cai, tá? Tem que tapar essas brechas, tem que tapar essas rachaduras, porque senão a casa cai. Querendo ou não, os conflitos no casamento são simplesmente inevitáveis. Quando nós selamos o nosso casamento, não juntamos apenas as nossas esperanças e sonhos, juntamos também o coração, temores, imperfeições
e cargas emocionais. A partir do momento em que saíram da lua de mel, iniciaram os processos. Na real, a descoberta um do outro é super desagradável. Um descobre que o outro tem um defeito ali, o outro descobre que o outro tem um defeito aqui. Aí começa aquele julgamento, os conflitos. Cada um descobre que cada um tem pecados. Cada um tem as suas necessidades fisiológicas. Concorda? E assim começa. Porque um não concorda dali, outro não concorda daqui. Cada um quer fazer aquilo que dá na cabeça. E ninguém casou para fazer o que quer. Casou para fazer o que é certo. O que é certo? Eu costumo dizer que não tem certo nem errado para ambos. Mas o que é certo naquele momento para os dois, que vai dar certo, que os dois vão ficar satisfeitos? Isso vai continuar? Isso pode continuar? Então vai ter regras. Se o seu marido é um xingador, é um grosseiro, é um estúpido, isso aí já é ignorância ou às vezes demônio. Quando você olha para a pessoa, que você vê que a pessoa não está falando coisa com coisa, não tá possuído. Aprenda a distinguir demônio de carne. Tem pessoas que quer satisfazer os desejos da carne e fica falando que é o demônio. Não é. E tem pessoas que tá tratando com o demônio como se ele fosse uma pessoa. Peça discernimento aí. Quando você vê uma situação, já peça ao Espírito Santo, o que eu faço? Me dê discernimento para eu reagir. Quando as discussões começarem, você tem que colocar limite. Eu e nós. Os limites nós são regras que ambos concordam de antemão. Regras que se aplicam durante qualquer briga ou discussão. Qualquer uma. Tem regras. Na hora que a gente estiver discutindo, não pode acontecer tal coisa. Cada um de nós tem o direito de gentilmente, mas diretamente, relembrar esses limites quando forem violados. Eles podem incluir: nunca mencionaremos divórcio. Vai haver uma discussão? Vai. Mas divórcio não vai entrar no meio da conversa. Por quê? Porque se cada discussão ficar falando em divórcio, fica cansativo. Isso é um negócio chato pra caramba. Então, não vamos falar de divórcio, ok? Está fora, não pode entrar dentro. Embora, eu já falei nos primeiros vídeos, quem nunca pensou em se separar, em se divorciar, em vazar? Cada um seguir seu caminho. Todo mundo pensa. Mas se fosse fácil assim, não teria uma aliança. A compreensão, ela tem que ser unânime. Se não tiver compreensão por um lado, isso quer dizer que a casa está sendo dividida. Todos têm que ceder. Número 2. Não levantaremos casos antigos e irrelevantes do passado. O passado já ficou para trás. Resolva sempre o problema. Para quê? Para não ficar trazendo de trás para frente o que aconteceu. Aconteceu um problema agora? Resolva. Agora, se não tiver como resolver, espere o melhor momento, mas resolva. Não deixa problema desse ano para o ano que vem, não. Vai ficar sempre essa lacuna aí. O número 3. Nunca iremos brigar em público ou na frente de nossos filhos. Escreva num papel e deixa lá, põe lá na parede. Conversa com ele, tá de acordo? Tá, assina aqui embaixo. Tá de acordo? Assina você também. Põe num quadrinho, põe na parede, para lembrar sempre. 4. Daremos um tempo se o conflito chegar a um nocivo, que é aquilo que eu falei. Tem um problema? Espera um pouquinho. Você percebeu que o negócio está esquentando? Não fale naquele momento. Dá um tempinho e depois resolve. Número 5. Nunca tocaremos um no outro de modo ofensivo. Eu acho que as partes da ofensa é algo muito baixo.
sabe? Começa a xingar, falar palavrão, coisas baixas nesse nível, assim, sabe? A pessoa perde totalmente o controle daquilo que ela tá falando e começa a ofender. Isso vale para os filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor também. Não há necessidade. O número 6. Nunca dormiremos com raiva um do outro. Você pode até dormir, cada um para um lado, outro para o outro. Um vira para lá, outro vira para cá. Mas antes disso, dê um beijo de boa noite, como faz todos os dias. Bia, você faz isso? Faço. Claro. Imagina que eu vou dar bom dia para as pessoas ou boa noite para as pessoas só quando tá bem? Eu não faço isso só quando eu tô bem. Mas aí o meu cônjuge tá ali do meu lado e eu vou tratar ele também daquele jeito. Os meus filhos também. Como é que faz? Ah, eu beijo quando eu quero. Eu beijo quando eu estou chateada. Eu beijo quando eu estou machucada. Eu beijo quando eu estou feliz. Eu beijo quando eu estou de todas as formas. O meu beijo de boa noite tem. E quando a gente se casou, meu esposo tinha um hábito de virar as costas. Eu já vi casais que ficam uma semana sem conversar. Eu já vi casais que ficam um mês sem conversar, sem dar bom dia. Que coisa esquisita. O mínimo que a gente tem que ter, gente, é empatia. Colocar no lugar do outro. Quando a gente se cala e não responde o bom dia do outro, ou quando o outro não responde o nosso bom dia, fica como? Não fica legal, fica? Não. Ainda que a minha vontade não tenha sido feita, eu tenho que dar boa noite e o beijo, dorme com Deus. Eu acabei ensinando pro meu esposo, eu falei, não, aqui em casa não funciona assim não. Eu e meus filhos, a gente pode ter brigado de cair a casa. Mas ninguém fica sem olhar na cara um do outro. Ninguém fica sem conversar. Ninguém fica sem dar bom dia. Ninguém fica sem dar boa noite. Ninguém fica sem beijar. Não. Sempre ensinei todos. Então quer dizer que tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá tudo bem. Aprender a separar pessoas de coisas faz muito bem para um relacionamento. O problema está ali, ó. A pessoa está aqui. Não perca essa intimidade. 7. O fracasso não é uma opção. Faremos o que for necessário para sairmos bem dele. Não existe fracasso que você opte por ele. Ah, vou deixar. Não. A gente precisa fazer o que for para sairmos dessa situação, né? O perdão sempre tem que falar mais alto. São 7 limites para nós. 2 limites para eu. Primeiro, eu ouço para depois falar. Meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Então, se o outro está falando, ouça. Ouça, depois você fala. Ah, mas se o outro desembesta a falar e não para? Levanta a mão. Stop. Terminou? Agora é minha vez. E quando eu começar a falar, por favor, eu quero terminar. Ok? E o número 2 diz assim, ó. Eu lidarei com meus problemas honestamente. E a palavra do Senhor vem dizer assim, olha. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não repares a trava que está no seu olho? Mateus 7:3. Olha, esse versículo mexeu bastante comigo, me ajudou demais. Se você entender esse versículo, você vai ver que, na maioria das vezes, a gente fica querendo soprar dentro do olho, arrancar uma poeirinha que está ali. Acabamos deixando a desejar
a limpeza dos nossos olhos. Ah, na verdade são 3, tá? Tem mais um aqui, ó. Falarei com gentileza e manterei o meu tom de voz baixo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está em Provérbios 15:1. Discutir juntamente significa trocar as nossas armas. Desentendimentos com dignidade resultam em construir uma ponte ao invés de destruir. Amar não é uma batalha, mas sempre é digno de uma batalha. O desafio de hoje é o seguinte: converse com seu cônjuge e estabeleça regras saudáveis de conflito. Se o seu cônjuge não estiver pronto para isso, então escreva os seus limites pessoais para a briga. Decida colocar em prática quando o próximo desentendimento ocorrer. Então faça essa lista. Coloca aí na tua visão para vocês dois verem. Não se esqueça de anotar no seu caderno, tá? O que foi que vocês resolveram? O seu cônjuge participou, você fez sozinho, qual a reação dele? Que regras você escreveu para si mesmo? Pede para ele escrever as dele também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós engrandecemos o teu santo nome, Pai, porque só o Senhor é digno de ser louvado e adorado e engrandecido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está no controle de qualquer situação. E a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. E sabe, Senhor, eu peço que o Senhor alcance cada pessoa da nossa família onde estiver. Seja lá o lugar que esteja, até que seja no vale da sombra da morte, Pai. O Senhor disse e garantiu que o Senhor estaria. Que cada pessoa possa confiar, acreditar que o Senhor está no controle dessa situação. Que o Senhor possa, Deus, dar sabedoria para que todos nós, como casais, possamos fazer essa meta, possamos cumprir ela à risca, sabe? Para que nós possamos viver um matrimônio feliz. Porque assim, todos entendem qual é o seu verdadeiro papel. Eu acredito que o Espírito Santo já está te dando discernimento aí onde você está. Que Jesus, com certeza, com a sua infinita misericórdia, já está intercedendo ao Pai, junto às suas orações e às minhas. Envia anjos do Senhor, Pai, aonde tiver uma pessoa fora daquele propósito que é a casa unida. Senhor, que os teus anjos comecem a trabalhar no coração, juntamente com o teu Espírito Santo, comece a trabalhar no coração, na mente, na alma dessa pessoa, aonde ela estiver, Pai. Que o Senhor comece a trabalhar, comece a convencer ela de que a casa dividida não prospera. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor com o seu cajado possa direcionar cada um que está fora desse propósito. Em nome de Jesus, eu declaro que todas as casas, todos os lares, todas as irão pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreenda Satanás de tocar na vida de cada um, de cada pessoa, de cada ser, de cada cônjuge. Seus anjos entrem em cada casa e comece a trabalhar, a guerrear em favor de cada um, Pai. Em nome de Jesus, alcance, Senhor, aqueles que estão distante dos seus cônjuges. Alcance o coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que o diabo não venha paralisar esse projeto, Pai, que é o projeto da família, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar. Fiquem com Deus.